E se eu te dissesse que uma criança que saiu de um cortiço na zona leste de São Paulo se tornou um dos maiores investidores da América Latina, com um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais? Esse cara se chama Luiz Barsi, e ele atingiu o sucesso escolhendo as melhores ações antes de todo mundo. Mas como ele faz isso? Será que ele tem acesso a informações extremamente sigilosas? Será que ele tem uma bola de cristal? Não! Nada disso, meu jovem. Se você quiser saber como ele faz isso, fica comigo até o final do vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Luiz Barsi foi criado no Brás, um bairro bem tradicional de São Paulo. Ele é filho de imigrantes espanhóis e perdeu o pai quando tinha só 1 ano de idade. Barsi começou a trabalhar muito cedo, fazendo alguns bicos como engraxate, vendendo balas no cinema e, mais tarde, como aprendiz de alfaiate. O primeiro contato de Luiz Barsi com o mercado financeiro foi no início da década de 60, quando ele conseguiu um emprego em uma corretora de valores. Logo em seguida, ele ingressou em um curso técnico em contabilidade e passou a investir o que sobrava do seu salário em ações. Isso tudo abriria as portas para o desenvolvimento do seu próprio método, conhecido como carteira de ações previdenciária, concentrando o capital e investindo em papéis de empresas que garantem bons dividendos. Em 10 anos de investimento, ele garantiu rendimentos suficientes para que não precisasse mais trabalhar, mas seguiu investindo. Antes mesmo de completar 30 anos, Barsi decidiu fazer algo que poucos jovens fazem hoje em dia: se preocupar com a sua aposentadoria. Porque afinal, quem quer trabalhar até morrer, né? Ninguém. Segundo suas próprias palavras, ele não queria simplesmente ficar rico. O que ele queria era nunca mais voltar a ser pobre, naquela condição de miséria. E quando ele analisou o sistema previdenciário brasileiro, ele chegou a 2 conclusões principais. Primeira, o sistema estava caminhando para desmoronar. Segunda, se ele quiser garantir uma aposentadoria, ele só depende do próprio trabalho. E então ele percebeu que só existem 2 grupos de pessoas que não precisam se preocupar com a aposentadoria: funcionários públicos e empresários, que podem continuar vivendo dos lucros de suas empresas. E como ele não tinha nenhum interesse em trabalhar para o governo, ele se tornou empresário. Mas, em suas próprias palavras, em vez de ser dono de um negócio pequeno, ele preferia ser sócio em vários negócios grandes e que paguem muitos, mas muitos dividendos. Mas como ele faz isso? Para escolher onde investir, Luiz Barsi usa 5 filtros básicos. Primeiro filtro: ele procura empresas que apresentem um bom histórico de crescimento consistente e que sejam geridas por gestores competentes e honestos. Ele acredita que empresas bem geridas são mais propensas a ter sucesso e continuar crescendo no futuro. Ele verifica a equipe de gestão e sua história de sucesso, assim como a transparência e a integridade da empresa. Segundo filtro: ele sempre busca setores perenes, aqueles que nunca deixamos de usar, como bancos, energia elétrica, saneamento, seguros e telecomunicações, além de empresas dos setores de papel e celulose. Ele chama esses setores de BEST, que são as respectivas iniciais. Olha o nível de criatividade, né? Ele acredita que esses setores também tendem a ser mais estáveis e previsíveis e fornecem uma receita recorrente consistente. Terceiro filtro: para avaliar a situação financeira das empresas, Luiz Barsi costuma analisar indicadores financeiros, como lucro por ação, fluxo de caixa livre, endividamento e outros. Ele procura por empresas que tenham um LPA crescente ou que devem crescer no futuro, fluxo de caixa livre positivo e baixo endividamento. Ele acredita que essas são características de empresas financeiramente saudáveis e com boas perspectivas de crescimento a longo prazo. Além disso, ele também presta atenção ao setor em que a empresa atua, porque ele sabe que é importante estar de olho nas tendências e perspectivas deste setor. Ele procura investir em empresas líderes de seu setor, que tenham uma posição de destaque e com um bom histórico de crescimento. Quarto filtro: Luiz Barsi sempre busca empresas que paguem no mínimo 6% em dividendos. Ele acredita que é importante que a geração de renda seja sempre maior do que esse valor. Afinal, esse valor é quase que uma convenção internacional. Quinto filtro: de acordo com o livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin, seu amigo de longa data, Barsi é um especialista em ficar por dentro das notícias e relatórios financeiros das empresas. Ele usa essas informações para encontrar oportunidades incríveis de investimento e avaliar as perspectivas de crescimento das empresas. Uma das principais características de Barsi é sua paciência e persistência. Ele costuma acompanhar as empresas em longo prazo, comprando quando acredita que elas estão subvalorizadas e mantendo as ações por períodos longos. Ele também diversifica sua carteira de investimentos para minimizar riscos e maximizar potenciais de retorno, tendo cerca de 10 a 15 ações em seu portfólio. Resumindo, a abordagem de Barsi para escolher ações é baseada principalmente na análise fundamentalista das empresas, avaliando sua situação financeira e perspectivas de longo prazo. Ele procura empresas com um longo histórico de crescimento, gordos dividendos e gestores competentes e honestos.